É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos juntos aqui, começando mais um dia. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. Foi o que o salmista falou. Bem-aventurado Senhor, ele diz, são aqueles que entram nos teus átrios, na tua presença, pois um só dia diante de ti vale mais que 1000. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais que 1000. Vale mais que 1000. Olha que coisa gloriosa. Você que passa um diazinho assim na presença gloriosa do nosso Deus e Pai, está vivendo 1000 dias em um, ou mais, porque ele diz mais que 1000. Deus é um Deus que otimiza a tua vida. Você não tem noção disso. Ei, você que está andando comigo e com Cristo, não é só comigo, não, é com Cristo Jesus, prestando atenção na palavra diária e vivendo esse negócio aqui, cara, os seus dias serão otimizados. Você começará a perceber que a tua vida deslanchou. Para a glória do Senhor, você está tendo um impulso turbo. As coisas vão começar a acontecer para você de maneira gloriosa e o teu avanço será impedido. Você não terá impedimento, é isso que eu quero dizer. O impedimento será removido e você deslanchará. Deus otimizará a tua alma, a tua vida. Oh, aleluia. Existe uma otimização do Espírito. Um só dia, Senhor, na tua presença vale mais que 1000. Não é maravilhoso isso? Eu não ia nem falar sobre isso, né? Só que a gente vive pelo fluxo, o fluxo do Espírito. Eu estou aqui na minha cadeirinha do entendimento. E não tem coisa que eu gosto mais na vida do que ser levado por um fluxo. Eu gosto de ser levado pela onda do Espírito. Manda ver, Senhor. Manda ver, porque eu vivo nesse entendimento. Eu vivo nessa fé. O que é onda? Onda é esse fluxo de Deus que dirige o meu próprio pensamento, a maneira como eu penso. Deus dirige o meu falar. Por isso que eu não programo nada. Não. Eu não faço um script do que eu vou falar nunca. Porque eu não quero engessar o fluxo. Eu não quero colocar o fluxo da glória de Deus dentro de uma caixinha, de um esboço. O que eu vou falar hoje? Sei lá o que eu vou falar hoje. Eu quero falar o que a glória vai falar, o que o Espírito que habita em mim fala. Entende? Então, eu fico maravilhado com isso, porque quando eu liguei o aparelho para gravar o áudio, eu não estava pensando em nada disso, mas o Espírito falou assim: um só dia na minha presença vale mais do que 1000. Eu falei, aleluia, eu entendo, Senhor. E é isso que eu estou transmitindo para você, porque eu estou recebendo e já vazando. Eu sou um vaso que recebe e vaza. E você também. Pensa que você é diferente? É que você não
não tinha noção disso. Mas hoje você vai sentar numa cadeirinha e vai falar: Deus, eu quero esse negócio aí também. Eu quero receber todo dia para vazar. Por quê? Porque vida com Deus é recebimento, não é esforço. Não é aquele esforço da oração. Deixa eu orar até que. Cara, joga isso fora. Se você tem aquela mentalidade, eu vou orar até conseguir, você está num caminho errado. Você tem que orar porque você já conseguiu. Você tem que orar porque você já é. Você tem que orar porque você já possui. Nós estamos aqui todos os dias em Cristo Jesus para mudar esse pensamento, esse paradigma errado na mente dos cristãos. Eles foram ensinados que você tem que orar até que. Não, você tem que orar porque você já possui. Você tem que orar porque já é. Aleluia. Eu quero ler para você um texto de Efésios capítulo 1. Entendeu? O apóstolo Paulo diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o seguinte. Você vai fazer uma pausa nesse áudio agora. Dá uma pausa, pega a tua Bíblia. Você que, eu já falei isso em vários áudios, você muitas vezes não percebe o que isso é importante. Mas se você puder fazer isso, eu sei que você às vezes não pode, porque está trabalhando, porque está fazendo uma coisa ou outra. Se tiver, tudo bem, não tem problema. Mas eu prefiro que você tenha sempre diante dos teus olhos as letras da Escritura enquanto você está ouvindo. Então, se você pode, faz uma pausa agora. Pega a tua Bíblia, abre lá em Efésios capítulo 1, versículo 2. Pausa agora. Muito bem. Ele diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por que Ele deseja isso para mim e para você? Ele está desejando graça e paz. Porque, cara, a vida com Deus tem que ser pura graça e tem que ter pura paz, porque senão ela não tem a qualidade, a excelência que tem que ter. Porque pensemos nessas duas palavras: graça é um favor gloriosíssimo de Deus para nós. Toda a nossa relação com Deus tem que ser baseada neste favor divino. Nunca pode ser baseado no nosso esforço de construir um caminho para Ele. Nunca, nunca, nunca. Nós não podemos construir de baixo para cima nada para Deus. Nós temos que receber o que foi dado de cima para baixo. Isso é graça. E você pensa que isso muitas vezes é fácil na cabeça dos cristãos. Não. A cabeça cristianizada, ela não tem uma mentalidade da graça, ela tem uma mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa é anti-graça. A religião construiu um mecanismo de conseguir favores divinos através do esforço, através da reza, através da penitência, através das promessas, através dos votos, através da obediência, através da lei, através de um monte de coisa que Deus fala assim: joga tudo isso na lata do lixo, porque isso vai contra a minha gloriosa graça. Vocês não têm noção. Vocês vão pegar toda essa religiosidade, sacudir de vocês e falar: eu não vivo mais essa religiosidade criada por homens, porque isso vai contra a glória, a excelência, a magnitude da graça divina para a minha vida.
É verdade. Entendeu? E eu não estou falando de religião nenhuma aqui não. Eu estou falando que se você estiver dentro de um sistema, seja ele protestante, seja ele de qualquer outra denominação, você vai ter que refazer a tua cabeça com esta palavra de Deus somente. Você tem que voltar o teu coração e a tua alma para as escrituras da palavra de Deus. Tem que tirar a tua mente desse negócio criado por dogmas e religião e tal. Fala, Deus, eu quero conhecer o leite verdadeiro. Eu quero conhecer a fonte da realidade, da verdade, da palavra. Então, Paulo fala assim, graça e paz, e você tem que entender o que é graça e o que é paz para você ter. Graça é esse favor glorioso de Deus, em que a gente não pode pagar nada, porque tem que ser gratuito. Tem que ser gratuito porque a gente não tem condições de pagar preço algum. Quando eu digo preço, eu não estou falando de dinheiro somente. Entendeu? Porque houve um tempo que até isso a igreja pecou. Ela estabeleceu que você podia pagar pecados depositando dinheiro num gasofilácio para construir uma basílica. A igreja, né, chegou a criar essa mentira, essa malignidade. Portanto, nós saímos desse tipo de igreja e entramos numa igreja que crê na glória da graça e do favor divino. Quando eu digo igreja, eu não estou falando de físico, eu estou falando do espírito. Você tem que entender, ok? Se você é igreja, se você é de Cristo, você tem que ter uma mentalidade da graça e não das obras da lei e do pagamento de preço. Porque graça é favor divino e merecido. Nós não merecemos graça. Por isso que ela é graça. Porque ela tem que vir de um Deus que está dando a nós o que nós não merecemos. Nós não podemos merecer graça. Ela tem que ser gratuita. Ela tem que vir de Deus. Somente. Graça não é algo que eu mereço, que eu construo, que eu consigo, que eu pago. E é por isso que eu começo todos os dias o meu dia numa profunda concepção de graça. Eu sento nessa cadeirinha aqui, ó, e falo, Deus, esse dia vai começar pela tua graça. Nada do que eu vou fazer hoje para ti e contigo será feito numa mentalidade em que sou eu que estou fazendo qualquer coisa. Não, é o Senhor que fez tudo para mim e continuará fazendo em mim. Maravilha. E isso é graça, e isso me traz paz. É o que ele diz aqui no primeiro versículozinho 3, ele diz assim, graça e paz, porque isso gera uma paz gloriosa. Cara, você não tem ideia. Somente aqueles que já viveram sofrendo pra caramba, com essa ideia de servir a Deus nesse sofrimento, nessa angústia, né? nesse cansaço enorme da religiosidade, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja qualquer coisa, seja budista, seja... Entende? Todos que já viveram isso falam, Deus, como é preciosa a tua graça, como é glorioso saber que o Senhor é que fez toda a obra. Como é glorioso saber que o Senhor produziu todo o caminho da minha salvação. Foi o Senhor que me deu justiça perfeita em Cristo. Foi o Senhor que preparou Jesus para mim. Foi Ele que me deu salvação. Ele que perdoou todos os meus pecados. Eu não tenho condição de pagar preço para pagar pecado. Eu não tenho condição de me afligir para pagar as minhas transgressões, não. Foi o Senhor que arrancou de mim essa natureza diabólica. Pensa nisso. Como que tem gente se afligindo? Ontem uma pessoa falou para mim, de uma pessoa que pouco tempo antes de se suicidar-se, ela estava procurando um sacerdote para se confessar, e o sacerdote falou, não, hoje não é dia de confessar não, vem outro dia.
Olha só a estupidez disso. E essa menina, puxa, mas eu estou tão aflita, não posso me confessar e não sei o quê. Veja até que ponto chega a religiosidade meramente humana, que leva o homem para longe daquilo que já está feito por Deus em nosso favor. Entende? Então Paulo diz isso: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim depois no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha o verbo no passado. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Quando ele diz nos abençoou, ele não fala assim: bendito Deus e Pai que nos abençoará. Se a gente fizer tudo certinho, se a gente andar corretamente, se a gente fizer tudo o que Ele manda, Ele nos abençoará. Porque este era o pensamento da antiga aliança. Se você pegar Deuteronômio 28, este é o estabelecimento de Deus lá atrás. Se você obedecer a minha voz e fizer todos esses mandamentos que hoje vos ordeno, então sereis abençoados. Está escrito lá em Deuteronômio 28. Já nessa aliança, ele diz assim: bendito o Deus e Pai que de antemão nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos destrinchar esse negócio, por favor. Vamos destrinchar, porque isso daqui é maravilhoso. O que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: o Evangelho é um caminho reverso a tudo aquilo que você imagina. É o contrário da religião. A religião procura fazer algo para conseguir algo. O Evangelho chega te dando tudo e mandando você entrar nele. Está entendendo? Ele prepara tudo, te dá tudo, te oferece tudo e fala: vem cá, você vai acreditar agora ou não vai acreditar? Você vai parar de querer pagar precinho para mim ou vai entrar nessa glória daquilo que eu já fiz para você? O que você quer? Deus te encurrala numa parede e fala: você decide hoje. Você está a fim de continuar nessa miséria tentando pagar preço, ou você vai entrar no descanso glorioso do que está realizado? Ele te encurrala. E você fala assim: eu me rendo, Senhor. Eu não aguento mais essa vida. Aí você entra numa glória. Você para com esse negócio humano, com essa mentalidade tentadora, de tentativa de produzir coisas para Deus, para agradar a Deus, para ser agradável a Ele, para que Ele te olhe com misericórdia e olhe com favor. Cara, você esquece isso, porque Ele já te amou, Ele já fez tudo, Ele preparou, foi Ele que fez. É graça, graça, graça. Se renda a essa graça de joelhos e fala: Deus, o Senhor me encurralou de tal forma nessa parede que só tem uma saída. Eu decido entrar nessa glória. Eu decido me render, porque a coisa mais preciosa da fé é rendição. Oh, maravilha, aleluia. Olha, queridos, essa é a gordura da graça que a gente tem que comer todo dia. Pega um áudio meu aí de uns dias atrás, que eu falo em Isaías 55, onde Deus diz assim: comei o que é bom, e a vossa alma se farte da gordura. Essa é a gordura da graça que você tem que comer todo dia. Tua cabeça tem que ser completamente mudada, porque ela é completamente invertida disso que eu estou falando aqui. Tenho certeza disso, porque a minha também era. E todo dia eu estou trabalhando a minha cabeça nessa direção perfeita. Entende? Ele está dizendo assim: bendito Deus o Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. Isso significa o seguinte: antes da gente entrar nessa glória, já está preparado uma coisa: que Ele nos abençoou de antemão com todas as bênçãos de Cristo.
Eu sou abençoado com a bênção de Abraão antes de eu merecer isso. Que coisa maravilhosíssima! Na lei, eu tinha que cumprir todos aqueles mandamentos. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, se eu fizer mais aquilo, está escrito lá em Deuteronômio 28. Então, aí tem esse então o Senhor te abençoará, assim, assado. Você será próspero nisso, você será abençoado naquilo. Você entende a causa e efeito da lei? No Evangelho é o contrário. Aqui neste Evangelho da graça, ele diz assim: bendito o Deus e Pai que nos abençoou de antemão. Sem a gente ainda ter obedecido, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe por quê? Para que você, encurralado por isso, diga assim: olha, Deus, eu não sei como é que o Senhor faz tudo isso, tendo o meu comportamento sido tão errado ao longo dos anos. Mas Deus fala assim: não tem problema não, eu sei disso. Porque eu não estou lidando com você baseado na imperfeição das tuas obras e do teu comportamento. Eu estou baseando no sangue glorioso do meu Filho Jesus e do que Ele realizou na cruz, que me agradou eternamente. Eu estou agradado em Jesus, não é em você não. Não pense que é você. Por que Deus fez isso? Para que você aprenda a não olhar mais para o teu comportamento e entrar de boca, entrar de sola, entrar de cabeça nessa glória da salvação só de Jesus. Esquece a tua vida passada, esquece tudo que você tem produzido de ruim, de maldade, e entra de sola no recebimento dessa graça. Por quê? Porque o Espírito Santo vai entrar em você de tal maneira, quando você faz isso, que ele te transformará poderosamente de dentro para fora, e você nunca mais vai se comportar de maneira equivocada. A graça de Deus vai transformar radicalmente os teus impulsos, a tua mente, teu coração, os teus desejos serão todos transformados. Você terá desejo de agradar a Deus profundamente. Não se preocupe. Entre nesta graça, entre em Cristo. Deixe o Espírito Santo produzir em você o que Ele quer. E você nunca terá problemas com comportamento mais. Você não terá problemas mais com uma mente distorcida, porque a tua mente será completamente renovada. Entre nessa graça, o que Ele está dizendo aqui. Amém? Que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que significa isso? O que significa lugares celestiais? Significa regiões celestiais que estão em Cristo. Entendeu? E Cristo está onde? Cristo está no nosso espírito, pelo Espírito Santo. Certo? Então o que você tem que entender é o seguinte: as regiões celestiais já estão em contato com o meu espírito regenerado e com o teu espírito regenerado. Por quê? Por causa de Cristo. Ou seja, essas regiões celestiais já estão no meu espírito regenerado. Então, no nosso espírito regenerado estão essas regiões. Esse contato com as regiões celestiais estão em contato com o nosso espírito por causa de Cristo. Preste atenção nesse versículo. Em Cristo. As regiões nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, no meu espírito, no teu espírito, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, porque esses lugares celestiais já estão dentro de nós, do nosso espírito. Você entendeu isso? Os lugares celestiais estão onde? Lá em cima, no céu? Não, ele está dizendo que os lugares celestiais estão em Cristo e Cristo está no teu espírito. Portanto, o teu espírito está em contato com as regiões celestiais, com os lugares celestiais. E, portanto, se você tem
esse contato permanente com esses lugares espirituais em Cristo, então você também tem todas as bênçãos espirituais, porque elas estão aí no teu espírito. Portanto, você não tem direito de dizer com a tua boca: ah, eu não sou abençoado. Não, você não tem esse direito mais de falar isso. Porque se você entrar de boca nisso e viver isso aqui todo dia, você só tem um direito de dizer assim: Senhor, muito obrigado. Porque eu sou abençoado com todas as bênçãos de Cristo. Eu vou levantar sim, abençoado. Eu não quero saber a circunstância. Eu vou mudar as minhas circunstâncias pela insistência. Você está entendendo? Durante um tempo, as circunstâncias vão dizer assim: você não é abençoado, não. Olha só a tua falta de dinheiro. Olha isso, não sei o quê. Entendeu? As evidências externas e físicas vão continuar lutando contra a tua cabeça, dizendo: você não é, não. Mas você, a partir de hoje, vai começar a ser insistente no que está escrito. Você vai dizer assim: sai fora, diabo, porque eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Eu já sou, portanto eu não serei, eu não batalharei, eu não me esforçarei para isso. Eu apenas tomarei posse contínua em gratidão. Eu agradecerei a Deus e isso vai se manifestar de uma maneira muito poderosa. Você não acredita nisso, não? Faz o teste. Todo dia levanta e fala assim: Pai querido, graças te dou porque eu sou abençoadíssimo com todas as bênçãos de Cristo. Eu agora vou trabalhar e eu vou trabalhar porque eu sou abençoado. Entendeu? E você vai começar a perceber que tudo na tua vida começará a deslanchar, porque você está enforçando de maneira gloriosa o cumprimento dessas maravilhas que já estão preparadas. É você que decide isso. Se você não se apoderar pela gratidão, pela fé, elas não se manifestarão. Mas quando você decide pela fé, falar: não, eu não vou mais viver uma vida de miserável, eu vou viver uma vida de abençoado, com todas as bênçãos espirituais, elas vão começar a produzir maravilhas na tua vida. Você vai ver caminhos sendo abertos, você vai ver na mão de Deus abrindo caminhos, porque agora você decidiu viver conforme o que Deus fala, conforme o que Ele já produziu. Isso é graça. Você verá isso na sua vida quando você todo dia levantar agradecendo e não tentando conseguir. Você não vai tentar ser abençoado coisa nenhuma. Você já é abençoado. Portanto, você levanta agradecendo. Isso é fé. Fé é agradecer pelo que você já possui em Cristo. Não é tentar produzir o que você ainda não tem. Isso não é fé. Fé é dizer: Senhor, a tua palavra diz que eu já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais de Cristo no meu espírito. Portanto, eu levanto abençoado. Eu não quero saber quanto que eu tenho de dinheiro. Você tem que esquecer a evidência. Esquece esse negócio externo de Adão, da carne, deste mundo, do visual. Esquece isso. Entra nessa cápsula e fala continuamente: eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou amado, eu sou aceito. Diga para o teu corpo: eu ordeno que todas as dores do meu corpo saiam de mim. Eu ordeno que esse tumor desapareça. Eu ordeno que esse câncer desapareça de mim, porque eu sou curado em Cristo Jesus. Eu determino a cura desta efizema, dessa coceira, seja lá o que esteja infernizando o teu corpo. Diga: corpo, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Corpo, eu abençoo teus nervos todos, porque essa maldição de Satanás que está atacando o meu corpo, não sou eu não sou isso. Eu abençoo. Use a tua boca continuamente para falar em cima do teu corpo. Corpo, eu te abençoo. Da cabeça aos pés, eu estou te abençoando. Eu tenho direito de abençoar o meu corpo com as bênçãos espirituais que eu já possuo. Eu não vou batalhar para conquistar isso, não. Eu já possuo. Vamos trabalhar com a boca todos os dias pela fé
não através de uma obra cansada. Não, descanse. Descanse e fala assim: corpo, eu te abençoo. Ei, eu te abençoo, corpo, acorda. Você é santo, você é abençoado, meu corpo. Um dia eu te usei para o pecado, mas hoje eu te apresento para a justiça. É o que Paulo diz em Romanos 6. Obedeça a isso. Corpo, você já foi usado pra caramba pro erro, você já falou bobagem, você já fez isso, mas hoje, corpinho, eu te apresento essa glória da justiça, eu te apresento esse território da justiça. Portanto, você é abençoado. Portanto, doenças, malignidade, vocês não têm mais autoridade sobre o meu corpo. Eu repreendo vocês toda doença, toda enfermidade, porque essa maldição não faz parte da minha real natureza. Aleluia. Amém, queridos? Essas são as bênçãos espirituais que você tem que tomar posse todo dia. Você tem que acordar com essa cabeça sobrenatural, uma cabeça divina, uma cabeça de Cristo e não de Adão. A cabeça de Adão é culpada, é miserável, ela se enxerga só no pecado, só na miséria, só na inadequação, só na inferioridade. Mas a cabeça de Cristo diz: não, eu sou abençoado com todas as bênçãos do meu Senhor. Eu sou poderoso, eu sou firme, eu estou nele. Eu não quero saber de circunstâncias desse mundo, eu quero saber de Cristo que habita em mim. Corpo, alma, entendeu? Alma e corpo têm que ser beneficiados por essa fé gloriosa do Espírito. Eles são beneficiários. Eles não são produtores. Não tente produzir cura para o teu corpo pelo esforço da vontade. Não, apenas determine o que você possui. Vamos fazer isso hoje? Continue falando assim: corpo amado, eu te amo. Você faz parte dessa glória. Você tem direito de receber esse fluxo. Eu te abençoo com a minha boca. A minha boca é um instrumento de transmissão do que está no meu espírito. Eu abençoo você, corpo. Eu abençoo meus nervos, meus músculos. Eu abençoo meu cérebro. Eu abençoo todas as partes do meu corpo. Cara, você tem que fazer isso constantemente. Constantemente. Faça isso. Você é que manifesta o que você já possui. Tudo bem? Você está entendendo esse negócio? Vamos fazer isso todo dia? Vamos ver o que acontece durante um certo período. Vamos ver? Aleluia. Vamos ver o que acontece nas tuas finanças. Vamos ver o que acontece nos teus relacionamentos, na tua família. Quando você se assimila como abençoado, como amado, como perfeito em Cristo. Pastor, eu tenho que parar de olhar para a minha imperfeição? Cara, é lógico que tem que parar de olhar. Você tem que olhar perfeitamente para aquele Jesus glorioso que está habitando em você, e você tem que se grudar nele e falar: Deus, eu tenho direito de dizer que eu sou perfeito em Ti. Em Ti. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse ensino tão poderoso, da graça de Deus. Isso é graça, isso é favor, isso é descanso, isso não é mais produção de obras, isso é recebimento de obras divinas. Muito obrigado, porque eu decido viver esse dia nessa glória, nessa poderosa unção, nesse rio de glória que flui da Tua verdade, que flui da cruz, que flui da obra de Jesus. Oh Deus, muito obrigado, porque eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais do meu Salvador Jesus Cristo. Eu não preciso pagar preço para isso. Eu não preciso me esforçar e me esfolar e ter cansaço mental e emocional para isso. Deus, eu descanso nessa cadeirinha apenas para me receber de braços abertos toda a glória do meu Salvador. Aleluia. Eu abençoo a minha alma, eu abençoo meus pensamentos com essa glória, eu abençoo este corpo físico que já sofreu demais, mas que agora está sendo beneficiado pelas minhas palavras. Ele está sendo beneficiado com a minha fé e com as minhas palavras. Corpo, em nome de Jesus, recebe esta cura. Corpo, em nome de Jesus Cristo, obedece e receba a cura. Aleluia. Faça isso todos os dias, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe ricamente. Compartilhe esse áudio com alguém
se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.